Então, aí bom dia para quem está chegando depois. Hoje a gente vai falar sobre Max Weber, especialmente sobre o conceito dele de tipo ideal. Tipo ideal, lá no vídeo que vocês assistiram, eu acho que ele coloca muito bem, né, os exemplos que ele dá, assim. Imagina um médico sem estetoscópio lá para ouvir o coração da pessoa. Imagina um microbiologista sem um microscópio. Você não consegue imaginar isso, né? São ferramentas essenciais para ele. Da mesma forma, para o sociólogo, para alguém que está pensando a realidade, o tipo ideal é uma ferramenta tal qual o estetoscópio é para o médico, né? Uma ferramenta que pode ser utilizada em vários contextos diferentes. O tipo ideal é uma ferramenta abstrata, então vai ser construído no campo das ideias, né? Por isso o ideal é no campo das ideias mesmo, não tem que existir uma correspondência idêntica na prática, mas ele vai servir para que a gente possa pensar a realidade com base em alguma coisa, né? Para a gente ter um parâmetro ali para pensar a realidade. Então, um exercício bacana da gente fazer, que a gente também fazia presencialmente, é construir o nosso tipo ideal sobre alguma coisa. E aí a gente pega o exemplo do tipo ideal de democracia, né? O que a gente entende que deve ser uma democracia? E aí você pensa assim, os Estados Unidos são uma democracia? A Argentina é uma democracia? A Inglaterra é uma democracia? O Brasil é uma democracia? E a gente tem um montão de críticas a fazer em relação a isso, mas a gente ainda diz que o Brasil é uma democracia, né? Esses 4 países, então, a gente está falando que eles são democracias. Eles são idênticos, esses 4 países? Fica bem óbvio que eles não são idênticos, né? Apesar de a gente estar dizendo que os 4 são democracias, os 4 são países completamente diferentes. Então, como que a gente poderia estudar esses 4 democracias, sendo que elas são tão diferentes, né? Qual que é o nosso parâmetro? E aí o nosso parâmetro seria construir o que o Weber chama de tipo ideal, né? Que é mesmo pegar um papel e uma caneta e fazer uma lista. Vamos imaginar aí na nossa cabeça o que é necessário, o que é essencial para uma democracia. E vamos listar tudo que a gente acha que é essencial e que é ideal. Eu coloquei um exemplo, vou colocar um exemplo aqui no chat, tá? Ver o que vocês acham dele. Estamos construindo um tipo ideal de democracia. O que nós entendemos que uma democracia precisa ter? O poder legislativo eleito pelo povo, então você poder eleger os vereadores da sua cidade, os deputados estaduais de Minas Gerais, você poder eleger os deputados federais que vão trabalhar lá em Brasília. Acredito que a maioria das pessoas entende que, perdão, a eleição popular, né, do poder legislativo é um ponto fundamental para a democracia. Liberdade de imprensa é um ponto fundamental para a democracia. Existir mais de um partido político é um ponto fundamental para a democracia. E aí, aqui nesse exemplo que vocês estão vendo aí no chat, né? A gente continuaria pensando, né? Quem mais aí pensa em alguma coisa que é fundamental para a democracia? A gente colocaria ponto 4, ponto 5, ponto 6, ponto 7. E aí eu estou colocando um exemplo como se a gente tivesse pensado em 20 pontos, né? Lá o 20º ponto vai ser respeitar os direitos civis e políticos dos cidadãos. O Estado precisa respeitar os direitos civis e políticos dos cidadãos. Então, o Estado não pode me impedir de votar, né? Se eu for maior de idade. O Estado, o maior de 16 anos, né? No nosso caso, você já pode votar. O Estado não pode me impedir de ir e vir. O Estado não pode me impedir de ter liberdade de expressão em um país democrático, né? Lembrando aqui o parênteses que liberdade de expressão é diferente de discurso de ódio, né? Liberdade de expressão é eu ter liberdade de expressar o meu pensamento, mesmo que for para criticar o Estado, para criticar o governo, né? Mas eu não posso falar que eu acho que todo judeu devia morrer, por exemplo, né? Porque isso não é liberdade de expressão, isso é discurso de ódio. A partir do momento em que eu estou incitando violência contra um outro grupo, que eu estou pregando extermínio de um outro grupo, isso não é liberdade de expressão.
Então, só para esclarecer um pouquinho esse último ponto aí, né? Já que a gente está falando de direitos civis e liberdade de expressão em direito civil. Volta e meia, se ouve gente falando assim, tinha que matar o gay, né? Gay tinha que morrer, mas aí você fala que a pessoa não pode falar isso, mas aí a minha liberdade de expressão. Sua liberdade de expressão, ela vai até onde, como qualquer outra liberdade, né? A sua liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. Se eu estou tentando usar a minha liberdade para ferir o outro, eu estou extrapolando a minha liberdade. Mas, enfim, essa lista aí que vocês estão vendo no chat, que a gente teria feito do que é um tipo ideal de democracia, ela serviria para a gente comparar esses países que a gente falou. A gente falou que a Argentina é um país democrático, o Brasil também, Estados Unidos também, Inglaterra também, mas que são países muito diferentes entre si, né? A gente sabe disso. Então, como que a gente vai comparar esses países? O primeiro passo a gente já fez, né? Que é criar esse tipo de ideal de democracia. Tudo que a gente imagina que uma democracia precisa ter vai estar nessa lista. E aí depois a gente vai pegando ponto por ponto, vai falar: a Argentina tem poder legislativo eleito pelo povo? Tem. Estados Unidos tem? Tem. Brasil tem? Tem. E a liberdade de imprensa, como é que é na Argentina? Como é que é no Brasil? A gente pode dizer que a gente tem liberdade de imprensa? Isso é um ponto também de debate, né? É porque a gente tem liberdade de imprensa na teoria, mas na prática a gente tem oligopólios de imprensa, né? O que é isso? Você tem poucas famílias que são donas de todos os meios de comunicação grandes que existem. Então, até que ponto a gente tem liberdade de imprensa se a gente não tem diversidade nesses discursos? Né? Pensando aí que nessa lista você não precisa escrever só sim ou não. Você pode escrever talvez, mais ou menos, você pode escrever oligopólio, mas é para você ir se situando, para você ir conseguir, quando você chegar lá no final da lista, observar melhor em relação a esse meu tipo ideal de democracia, que é essa lista que está aí no chat, né? Legislativo eleito pelo povo, liberdade de imprensa, mais de um partido político, e aí vários pontos, 20 pontos, né? Que seriam, incluindo respeitar os direitos civis e políticos do cidadão. Em relação a essa lista, como que estão os Estados Unidos? Eles vão ter pontos que vão estar muito próximos, vão ter pontos que estão menos próximos. Como está a Argentina? Como está o Brasil? Como está a Inglaterra? Né? Então, essa lista, ela é o conceito o conceito, né, de tipo ideal, a ferramenta que vai servir como uma régua para a gente conseguir medir realidades diferentes, né? Quando a gente terminasse de fazer esse exercício, a gente ia poder olhar e ver com mais clareza quais são as diferenças desses países em relação ao que a gente está chamando de democracia, né? São todos democráticos, são todos diferentes, mas como que são essas diferenças? Elas são mais em relação ao Brasil e Argentina? Elas estão mais na imprensa? Elas estão mais na quantidade de partidos políticos? Elas estão mais aonde, né? Onde, né? E essa é a proposta do Weber, né? Que seja feita não só para a democracia, mas para qualquer realidade que você for estudar, né? Como que é uma escola? O que a gente imagina que uma escola tem que ter? A gente vai listar tudo e a gente vai ver que na prática, né? Nenhum país vai ter vai ser exatamente igual à nossa lista, provavelmente. Assim como na prática, se a gente pensasse o que é uma escola, a gente não acharia nenhuma escola que tem tudo que a gente diz que uma escola tem que ter. Mas essa lista do que uma escola tem que ter ou do que uma democracia tem que ter, elas são parâmetros para a gente medir diferentes escolas. Esse é um conceito do Weber, que ele é um conceito que ele cai às vezes, porque algumas pessoas têm dificuldade com ele, porque ele é muito abstrato. Você precisa fazer um exercício de abstração para entender, né, que esse tipo ideal ele está no plano das ideias, ele não existe na realidade, mas ele é útil para a gente medir diferentes realidades. Sobre esse ponto de tipo ideal, assim, eu sei que sempre surgem muitas dúvidas, porque a gente tem que fazer esse exercício de pensar, né, de forma abstrata. Alguém quer abrir o microfone e falar antes da gente encerrar a gravação. Às vezes é útil depois, né, para quem for ver depois, que a resposta da sua dúvida já esteja aí. Ou se quiserem trazer alguma coisa lá de trás também, ética protestante, espírito do capitalismo, ação racional com relação a fins, outros termos do Weber, né? Já que essa seria a nossa última aula do ano só sobre o Weber.
Eu vou parar a gravação então, depois, se der certo, eu disponibilizo o vídeo para vocês. Deixa eu ver aqui. Então, para quem está assistindo depois, pode colocar lá no grupo os comentários, as dúvidas. Beijos.